A primeira questão da Lei 8.112 diz assim: em relação aos conceitos definidos na Lei 8.112, regime jurídico de servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa correta. A. Os cargos públicos são criados por lei, ok, com ou sem denominação própria, errado, com denominação própria, para provimento de caráter efetivo, para provimento de caráter efetivo ou em comissão. Então, ó, esse com ou sem aqui está errada, tá? Errado, é com denominação própria, para provimento de caráter efetivo ou, vou botar o ou aqui, né? Ou em comissão. Tá certo? Vamos agora ver. A nomeação é um ato solene praticado pelo servidor público, pelo qual ele passa a ter direitos e deveres perante a administração. Isso não é a nomeação, isso é a posse. O ato de nomeação é praticado pela administração pública, que nomeia o servidor, dá o nome daquele servidor ao cargo público. Já o ato de posse é um ato solene, onde você vai assinar um documento e ocorre a chamada investidura. É o dia que você, investidura, vestimenta, é o dia que você veste a camisa do Estado, dá um beijinho aqui que nem jogador de futebol e fala: agora eu sou do Estado, agora eu sou do Estado, agora eu sou da Unirio. E aí você passa a ter direitos e deveres como servidor. Logo, a definição de ato solene que gera direitos e deveres perante a administração pública é a posse e não a nomeação. Nomeação é quando a administração te nomeia. Ela diz: esse cargo é seu, dá o seu nome ao cargo. É o ato de provimento. Então, por exemplo, você tem aqui um cargo público, eu dei o seu nome a esse cargo. Pronto, está aqui, ó, o seu nome está aqui dentro. O cargo público de assistente de administração número 5 foi dado o nome do João da Silva. Pronto, eu nomeei ele. Agora veja, ele não é servidor ainda, porque ele ainda tem que dizer o sim dele. A administração falou: eu estou querendo você aqui. Falta ele também dizer: eu também te quero, administração. Tá? E rouba o casamento. Alternativa C. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Perfeito. C de casa é o nosso gabarito. Definição se encontra lá nos artigos iniciais da Lei 8.112. Artigo 1º, 2º, me recordo agora, parágrafos, está logo ali no início, dá uma olhadinha. D. Posse ou efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança. Isso é a definição de exercício. Veja, o fulaninho, passou aqui, vamos lá. O fulaninho, ele foi nomeado, aí ele tem que depois tomar posse. Quando isso acontece, nós temos a chamada investidura. Foi nomeado, qual o prazo para posse? 30 dias. Mas isso quer dizer que ele já está recebendo? Não, porque para ele começar a receber, depende de um outro ato aqui, que é o exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Tá? É o que está dizendo aqui. Desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança. É o exercício. Lembrando que da data da posse, o prazo para exercício é de 15 dias. Veja que se ele foi nomeado e não tomou posse dentro do prazo, eu chamo o próximo. A nomeação dele tornar-se a sem efeito, eu dou o cargo para outro. Simples assim, porque ele não é servidor ainda para ser exonerado ou demitido. Agora, se ele foi nomeado, tomou posse, não entrou em exercício dentro do prazo legal, ele será exonerado sem processo administrativo disciplinar. Será um processo administrativo, mas não disciplinar, porque ele tem direito à ampla defesa contraditória, mas não é um processo administrativo disciplinar, tá bom? Alternativa E diz que a readaptação é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. Isso aqui é a definição de redistribuição. É o presidente, por exemplo, mediante decreto, redistribuir, tirar um cargo de motorista do Ministério da Saúde e botar esse cargo de motorista lá no Ministério da Educação. Veja que ele está passando o servidor estável de um cargo para um de igual denominação, tá? No mesmo órgão, instituição do mesmo poder, beleza? A readaptação, ela está ligada ao servidor que está bichado, aquele que está dodói, que tem uma limitação e ele não tem condições mais de desempenhar as atribuições do cargo dele, então ele será readaptado, tá certo?
A readaptação ela ocorre em cargo compatível. O que é um cargo compatível? Com atribuições afins, com o mesmo padrão de vencimentos, embora a lei não fale, eu também incluiria o mesmo nível de escolaridade, tá certo? Uma outra informação aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, que eu falei da posse, chamar a tua atenção para o fato de que a posse pode ocorrer mediante procuração específica, que é um ato formal e solene, então outra pessoa pode assinar o documento por você. O exercício não, só você mesmo, né? Questão 2. A CH 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, qual alternativa não indica um dos requisitos para investidura em cargo público? Alternativa A. Aptidão para o exercício de direitos trabalhistas? Já está aí o nosso gabarito. O artigo 5º da Lei 8.112 prevê 6 requisitos para investidura em cargo público. São eles: idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira, nível de escolaridade exigido para o cargo, pleno gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais e aptidão física e mental para o cargo. Vale ressaltar que o artigo 13, parágrafo 5º, traz mais 2 requisitos. A declaração se possui algum outro cargo, emprego, função ou proventos de aposentadoria e a declaração de renda. Você vai apresentar basicamente o seu imposto de renda. Então, no total, artigo 5º mais o 13, parágrafo 5º, nós temos 8 requisitos. Os demais estão aqui, inclusive, na questão. Quitação com obrigações militares e eleitorais, eu falei, nível de escolaridade eu falei, nacionalidade brasileira eu falei, e idade mínima de 18 anos. O que não tem previsão é essa aptidão para o exercício de direitos trabalhistas. Questão 3. Questão boa, e a gente pode falar de cada uma dessas formas de provimento. Se um servidor em disponibilidade reingressa no serviço público em cargo de natureza e padrão de vencimento correspondentes ao que ocupava, então, nesse caso, ocorre o que se denomina gabarito. O servidor que está em disponibilidade e retorna, ele é aproveitado. Gabarito B de bola, aproveitamento. O aproveitamento ocorre com o servidor em disponibilidade. Mas quando ocorre a disponibilidade? O servidor estável tem o seu cargo extinto ou declarado desnecessário. Ele vai para casa, permanecendo em disponibilidade, onde ele é remunerado proporcionalmente ao tempo de serviço. E aí, quando surge um cargo compatível, atribuições afins, padrão de vencimento, e eu repito, embora a lei não fale, respeitado o nível de escolaridade, ele será aproveitado neste cargo. Professor, o que é redistribuição? Já falamos na questão anterior. É o deslocamento do cargo em órgão do mesmo poder. Então, vou deslocar permanentemente o cargo público dentro do mesmo poder. Então, posso tirar um cargo de um ministério para o outro, que é executivo, posso tirar um cargo de um tribunal para o outro, que é judiciário, ou de repente do Congresso, da Câmara, e jogar no Senado, porque é legislativo. Aí pode. Readaptação também falamos, é aquele servidor que tem uma limitação física ou mental e não pode mais desempenhar as atribuições do cargo dele, ele é trocado de cargo, ele sai desse cargo aqui onde ele não pode mais digitar, está com LER, lesão por esforço repetitivo, não pode mais digitar. Esse cara pode trabalhar, ele pode pegar ônibus, ele pode trabalhar, etc. Ele pode fazer tudo, menos digitar, em razão da lesão que ele tem no braço. Então você tira ele do cargo onde ele digita, bota ele no cargo onde ele não vai digitar. Pronto, resolvido. O servidor não vai ficar de licença, porque ele, na verdade, segundo o médico, não tem motivo para licença. Ele simplesmente tem que deixar de desempenhar aquela atribuição. Então você readapta ele, coloca ele no outro cargo. Cargo compatível, mesmos requisitos que a gente já falou. Recondução. A recondução, pessoal, eu gosto de citar o seguinte: é importante a gente falar na reintegração. O que é a reintegração? O servidor demitido, ficou horrível esse aqui, né? O servidor demitido ilicitamente prova que a demissão dele foi indevida. Ele é reintegrado por decisão judicial administrativa segundo 8.112. Na Constituição, só decisão judicial. Não quer dizer que o 8.112 é inconstitucional, ela só amplia. Pois bem, ele volta. Quando ele volta, tá aqui, ó, o cargo dele. Ele foi reintegrado. Tem um servidor aqui, o cara que fez o concurso. O que acontece? Se esse cara for estável, ele tem direito a ser reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Se o cargo que ele ocupava anteriormente já está sendo ocupado por uma outra pessoa, ele vai ser aproveitado em um outro compatível. Se todos os outros compatíveis estão ocupados, o que acontece com ele? Ele vai ficar em disponibilidade até surgir um outro compatível aqui. Então isso é recondução. Sendo que a recondução ocorre numa segunda hipótese.
A recondução também ocorre nesse cara aqui, ó, que passou no novo concurso e veio ocupar esse cargo. E aí aquele será submetido ao estágio probatório. Reprovado no estágio probatório, se ele já tem estabilidade, ele será reconduzido. Lembrando que a recondução não dá direito à indenização. A reintegração, sim. O cara que foi reintegrado, ele foi demitido, ficou 5 anos longe. Foi o tempo que demorou para ele voltar. Quando ele volta, ele recebe todos os atrasados como se em exercício estivesse. Tá bom? E a última aqui é a remoção. Remoção, deslocamento permanente do servidor público dentro do mesmo quadro funcional, ou seja, no mesmo órgão ou entidade que ele está, com ou sem deslocamento ou mudança de sede. O que é a remoção? É o cara que está no Oiapoque e vai trabalhar no Chuí. É o cara que está, por exemplo, da Polícia Federal e sai do Oiapoque para o Chuí. Ou o cara que é do Ministério Público da União e ele sai lá de Brasília e vem para São Paulo ou vai aqui para o Rio de Janeiro. Tá certo? Então, isso é a remoção, essa liberdade que a administração tem de lotar os servidores em locais diversos. A remoção não é forma de provimento e nem de vacância, tá certo? Por quê? Eu não mudo você de cargo, você continua no mesmo cargo, você só está mudando o seu local de trabalho, mas você ocupa o mesmo cargo. A administração tem essa liberdade, ok? Lembrando que a remoção pode ser de ofício, a própria administração fazendo, ou você pode pedir remoção. E salientando também que tem 3 hipóteses que você pede remoção e a administração não pode negar. Aquele caso do servidor federal que tem um cônjuge ou companheiro, que é servidor ou militar de qualquer esfera e é deslocado pela administração. Você pede para acompanhar ele, a administração não pode negar. Segundo caso é o tratamento de saúde. Você, por exemplo, tem que fazer hemodiálise e está numa cidade interior, você tem que deslocar 200 km para fazer a hemodiálise. E aí toda vez, uma vez por semana, você tem que fazer esse deslocamento, falta ao trabalho, é desgastante. Você apresenta o laudo médico, pede remoção, tratamento de saúde e a administração não pode negar. Isso se estende ao seu cônjuge companheiro, aos seus filhos ou qualquer dependente ou qualquer pessoa que viva às suas expensas. Terceiro caso, chamado concurso de remoção. Pintou uma oportunidade no Rio de Janeiro. Então o pessoal do Brasil inteiro quer vir, todo mundo se inscreve. Ninguém vai fazer prova. Os servidores, eles acumulam pontos por dias de efetivo exercício. Se ele trabalha em grandes capitais, ele vai ganhar 1 ponto só por dia. Se ele trabalha, por exemplo, em zona de fronteira, tem uma pontuação. Hoje em dia, salvo engano, 4,5 pontos. Então, aquele que tiver mais pontos vai ganhar aquela vaga. A administração não vai poder negar. Vamos à questão 4 agora. De acordo com o regime jurídico, suas alterações, assinale a alternativa correta. A. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das despesas pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Remuneração, vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. A alternativa A não está errada não, hein? A alternativa A está certa. Por quê? Enfim, remuneração, que do servidor se chama vencimentos, ela é sim o somatório do vencimento do cargo efetivo, acrescido... não, perdão pessoal, acrescido das despesas não, né? Acrescido das vantagens pecuniárias. Desculpa, o professor cometeu um erro. Não é despesas pecuniárias, vantagens pecuniárias. Olha eu aí escorregando, né? O que são as vantagens pecuniárias? Gratificações adicionais e indenizações. Lembrando que a indenização nunca vai compor a tua remuneração, porque ela nunca é permanente. Tá? Agora, gratificação adicional podem ser, tanto que cai prova que gratificação adicional incorporam-se nos casos e condições previstos em lei. A indenização nunca incorpora. B de bola. O vencimento, a remuneração, o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, nem mesmo em caso de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Pensão alimentícia é a exceção. Está previsto na Lei 8.112, nesse caso pode haver sim desconto em folha. Tem até outra hipótese também de empréstimo consignado que o servidor pode concordar e tudo mais, limite de 30%, 5% cartão de crédito, etc. C. É vedada a incorporação de gratificações adicionais de vencimento? Acabei de falar que não é vedada, é permitido nos casos e condições previstos em lei. D. As indenizações incorporam seu vencimento ou provento para qualquer efeito? Acabei de falar que a indenização nunca incorpora. E o nosso gabarito, a única correta, o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de
60 dias para quitar o débito. Lembrando que se ele é um servidor que ainda está ativo, que está falando que ele foi demitido, exonerado, ou que tem aposentadoria ou disponibilidade cassado. Agora, se ele é um servidor ativo, sabe o que acontece? Ele tem um prazo de 30 dias para quitar o débito com a administração, podendo fazer parcelamentos, que a parcela não vai ser menor do que 10% do que a 10ª parte da sua remuneração, por aí vai. Questão 5. Olha lá, as indenizações. Alternativa A. São espécies de vantagens passíveis de serem pagas aos servidores de forma recorrente e reiterada, incorporando seus vencimentos aos devidos mensalmente? Nunca incorpora. Eu posso até pagar com constância. Por exemplo, o oficial de justiça, nos tribunais de justiça, ele recebe uma indenização porque ele tem que ficar se deslocando. Ele tem que bater de porta em porta, sendo um mensageiro do caos, né? Que ele leva aquela informação, ó, vim buscar a apreensão do teu carro, toma aqui, tu tem que estar preso, aqui pensão alimentícia, né? Ele vai levando notícias ruins, teu vizinho está te processando, e ele vai normalmente com o carro dele. Ele pode não ir, mas ele normalmente vai com o carro dele. E ele recebe uma indenização. Por quê? Ele gasta gasolina, ele está usando o pneu dele, a suspensão, etc. Então isso gera, portanto, uma indenização. E que é paga constantemente. Mas veja, quando ele sai de férias ele não recebe, porque ele não vai trabalhar. Ou seja, não é uma vantagem pecuniária que incorpora. Que aquilo que incorpora faz parte do corpo e não sai mais. B de bola. Não se incorporam aos vencimentos recebidos pelos servidores, porque constituem espécie de vantagens e, como tal, não podem ser pagas por prazo indeterminado. B de bola é o nosso gabarito. A alternativa C diz que são espécies de gratificações. Nossa, não. Existem 3 vantagens pecuniárias. É o famoso GAI ou GAI, né? Gratificações adicionais e indenizações. Gratificações adicionais podem incorporar-se, indenização não. D. São adicionais? Errado. E as gratificações? Vamos lá. As indenizações previstas no 8.112 e as gratificações são pagamentos devidos aos servidores em casos de comprovação de despesas extraordinárias, devendo ser incorporados aos vencimentos, mas não aos proventos. Indenização nunca incorpora. E quando incorpora o vencimento, vai se incorporar ao provento, que é o quê? Que é o valor da aposentadoria. Se o cara ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, ele tem integralidade de aposentadoria. Ele vai se aposentar com a última remuneração dele. Então ele leva tudo que faz parte da remuneração dele. Se é incorporado, ele leva para fins de aposentadoria. 6. A Lei 8.112/90 e suas alterações, que trata do regime jurídico único federal, identifique se as afirmativas a seguir são verdadeiras, V, ou falsas, F, e assinale a alternativa que apresenta a correspondência, a sequência correta, de cima para baixo. A. Ajuda de custo diárias de transporte, auxílio e moradia, constitui indenizações, perfeito, é o DATA, D-A-T-A. Diária, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Data. Então, verdadeiro primeiro. Segundo, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor, que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede. Com mudança de domicílio, mesmo em caráter provisório? Não, com mudança de domicílio em caráter permanente. Tá? Com mudança de domicílio permanente. Então, esse finalzinho aqui, ó, deixa eu fazer. Esse finalzinho está errado. Tira esse mesmo em caráter provisório e bota lá em caráter permanente. Eu te pago ajuda de custo quando eu imponho você uma mudança. E você agora vai ter que morar numa nova localidade. Eu te mandei para lá. Então, se eu mandei você para lá, você vai morar nessa nova localidade. Aí eu te pago ajuda de custo. Não é justo que eu mande você sair do Rio de Janeiro e mande você lá para o Rio Grande do Sul e eu não te pague por isso. Eu tenho que pagar. Isso é evidente que eu tenho que pagar. Eu não posso exigir que você tire isso do seu bolso. Isso é uma despesa que eu estou te pondo. Então eu te indenizo. Lembrando que a ajuda de custo é de no máximo 3 vezes a remuneração do servidor. Então essa aqui, falsa. Terceiro, a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Verdadeiro. Vamos entender como é que é isso? Deixa eu botar aqui uma tela em branco para a gente. É o seguinte, o servidor ele recebe 5.000.
Nesse mês ele ganhou mais 5 mil, que foi o quê? O 13º dele, a gratificação natalina. Sendo que isso aqui é a remuneração dele. E isso aqui é a gratificação natalina. Tá certo? Nesse mês no total ele ganhou, portanto, 10 mil. Pois bem, a pergunta é, se ele for nesse mês aqui deslocado, ele tem que receber uma ajuda de custo. Acabamos de falar. A ajuda de custo não é até 3 vezes a remuneração do servidor? Sim, mas aí 3 vezes 10 mil vai dar 30 mil? Ou 3 vezes 5 mil vai dar 15 mil, no máximo. E aí, eu estou te dizendo que a gratificação natalina não é tomada como base de cálculo para concessão de qualquer outra vantagem pecuniária. Logo, a resposta é de, no máximo, 15 mil. Então, verdadeiro, essa assertiva. Próximo. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo? Não é concedida ajuda de custo. Por quê? Você que se candidatou, você que quis ser candidato, você foi eleito, então você vai se mudar para Brasília, você que arca com a tua remoção, com o teu deslocamento, com a tua instalação. Eu não vou pagar. Então, ó, falso. Próximo. Após cada quinquênio, 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, ou seja, ele pede à administração que vai avaliar se concede ou não, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 120 dias para participar de curso de capacitação. Essa é a famosa licença capacitação. Só que ela não é de 120 dias, ela na verdade de até 3 meses, não é nem 90 dias, a lei fala em 3 meses, tá? Se você vai fazer um curso de um mês só, você não vai ficar 2 meses em casa e um fazendo um curso, não, você vai tirar só um mês. Isso aqui, muita gente confunde com a antiga licença prêmio. Você ficava 5 anos de efetivo exercício sem falta e você ganhava lá os seus 3 meses em casa, né? Remunerado. Hoje você não ganha 3 meses em casa. Você pede à administração uma licença capacitação, a administração pode te dizer não, porque ela pode entender que aquela capacitação que você quer fazer não traz benefício nenhum para ela, ela pode dizer não, e se ela diz sim, você fica o tempo de duração do curso limitado a 3 meses. Se é um curso de massagem que ela entende que não é interessante, ela diz não. Se é um curso para você aprender uma nova língua, você vai fazer um intercâmbio, ela pode dizer sim, mas o curso é de 6 meses. Ela vai falar, não, de 6 meses não rola, só 3. Ah, mas e se ele tiver 10 anos? Aí ele pode tirar 3 e 3, não é cumulativo. Então, a cada 5 anos, 3 meses que você pode tirar essa licença. Lembrando que essa é uma das licenças que o servidor não pode gozar durante o período de estágio probatório. Licença capacitação, licença para tratar de interesses particulares e ainda a licença para o exercício de mandato classista. Essas 3 licenças não são concedidas ao servidor em estágio probatório. Eu tenho, aliás, uma tabelinha ótima para vocês. Quem quiser, vai lá nas redes sociais, tá? Professor, tudo junto, assim, professor Igor Daltro, lá no Instagram. Segue a página do Focado no Edital. Segue a página do professor também e manda uma mensagem lá pra gente no direct que eu te mando uma tabelinha de licenças sensacional. Já mandei para vários alunos do Focado que fizeram isso, nossos alunos. Prometo aqui para vocês, só a regrinha do jogo é você dar aquela curtida lá na nossa página e mandar um direct, inclusive, para a gente abrir o canal de comunicação. Estou disponível para tirar suas dúvidas também. Falou? Então, peraí, opa, fiz besteira. Aqui, essa aqui é falsa. Logo, a sequência correta é A, né? Verdadeiro, falso, falso. Alternativa A é o nosso gabarito. Vamos agora à questão 7. As férias são um tempo de descanso essencial para que o servidor possa relaxar e manter a eficiência no seu trabalho. No que diz respeito às férias do servidor, disciplinadas especialmente na Lei 8.112/90, pode-se dizer que a. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional. Proibido em qualquer hipótese a acumulação? Perfeito. O que isso quer dizer? De 6 em 6 meses esse cara vai tirar obrigatoriamente 20 dias. E proibida a acumulação quer dizer o quê? É porque as férias dele é férias/recuperação de saúde. Porque esse cara está exposto à radiação. Ele não pode ficar mais de 6 meses exposto à radiação. Ele precisa limpar o corpo. Então ele fica 20 dias longe. Ele não pode deixar
acumular esse período. Então não pode. 6 meses, mas o outro cara que tinha que ficar aqui no meu lugar está doente, eu vou ter que continuar. Não, se vira. A administração contrata outra pessoa. Arruma um temporário, desloca alguém, se vira. Mas você não pode. Passou 6 meses trabalhando, 20 dias em casa. Diferentemente do servidor normal. O servidor regular, ordinário, ele tira 30 dias de férias a cada 12 meses. Na verdade, o primeiro 12 meses, os outros, em tese, é admitida a antecipação, isso está implícito na Lei 8.112, e aí ele pode se acumular até 2 períodos, não tem problema nenhum. Então esse cara pode ficar até 35 meses sem tirar férias. Por quê? 12 meses, mais 12 meses, 24 acumulou 2 períodos. Quando ele vai bater o terceiro lá com 36 meses, com 35 ele tira férias, porque ele não pode bater 36 meses sem férias. Então, com 35 ele tira férias, quando ele volta, bateu, acumulou de novo, entendeu? Então, ele pode ficar até quase 3 anos sem tirar férias. Qual o erro da B? A B diz que é permitido levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Não é permitido. É vedado descontar as suas férias faltas ao serviço. C. O pagamento de remuneração das férias será efetuado até 7 dias antes do início do respectivo período, 2 dias antes. D. As férias poderão ser parceladas em até 6 etapas. Na verdade, a lei menciona 2 de 15 ou 3 de 10, tá bom? Então, 15, 15, ou 10, 10, 10. Estou aqui na frente, né? Só para você ver, 10, 10, 10. E o último, a alternativa é, para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. E é por isso que implicitamente admite-se antecipação, né? Porque ele fala para o primeiro período aquisitivo. Então o que acontece é isso aqui, ó. É assim, ó. O cara começou a trabalhar no dia 5/7 de um ano, 2019. A partir do dia 4, quer dizer, no dia 4/7 de 2020, ele tem direito a tirar, ele fechou o primeiro período aquisitivo. Aí, a partir do dia 5/7 de 2020, ele já pode gozar de férias, né? E aí, aqui também, do dia 5/7 até o dia 4/7, em tese seria de 2021, seria o segundo período aquisitivo, só que na verdade não, porque a lei não fala. Deixa eu parar aqui. A lei não fala que o primeiro período aquisitivo é 12 meses, então o segundo na verdade não é. O que acontece? Ele tirou férias aqui, por exemplo, do dia 1º/11 de 2020 até o dia 30/11 de 2020, tá bom? Sabe quando é que ele pode tirar férias de novo? A partir do dia 1º/1 de 2021, ele já pode tirar férias. Porque não é o primeiro que é de 12 meses, então a interpretação que se dá é que o segundo período de férias mudou o ano de exercício e já pode tirar, o que em tese é uma antecipação, diferente do seletista, tá certo? Vamos lá agora, a questão número 8, acabando. De acordo com as prerrogativas atribuídas aos agentes públicos, conceder-se-á licença. A. Quando o servidor desejar acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, desde que a administração pública aceite e seja por tempo determinado. Vamos lá. Conceder-se-á licença quando o servidor desejar acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território, desde que a administração aceite e seja por tempo determinado. Se ela aceitou, não foi ela que promoveu. Ela, na verdade, ela aceitou o pedido dele. Então, nesse caso, ela não se vê obrigada a conceder a licença. Está errado. B. Por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração, quando o cônjuge ou companheiro for acometido de doença que necessite de assistência direta e indispensável do servidor. Certo, lembrando que a lei ela é mal redigida, porque ela diz que durante 60 dias você tem direito à licença sendo remunerado, e depois fala de 90 sem remuneração. É entendido que, na verdade, o tempo de licença é de 150 dias, 60 remunerado e 90 não, mas isso corresponde a uma certa literalidade da lei. B de bola, gabarito. C. Por até 80 dias, consecutivos ou não, a servidora que adotar ou tiver a guarda judicial de crianças de até 2 anos. De 90 dias, a licença adotante, prorrogável por 45, esse 45 está no decreto, não na Lei 8.112,
mas é até criança de 1 ano incompleto. Por quê? Fez aniversário de um ano, cantou parabéns de um ano, já não tem mais esse período. Aí você vai tirar um período de 30 dias, prorrogável por mais 15. D. Quando a critério da administração, aquele que ocupar a função pública e que não esteja em estágio probatório, necessitar tratar de interesses particulares. Vamos lá? De acordo com conceder-se a licença. Quando a critério da administração, aquele que ocupar função pública, não. Aquele que ocupar cargo público. Tá? E aí achar, ué, tem 2 gabaritos, tem alguma coisa que eu não vi. Cargo público efetivo. Tá? E a alternativa é na proporção de 3 meses para cada 5 anos trabalhados. Isso aqui é a licença-prêmio. Hoje, na proporção de 3 meses para licença capacitação. A gente viu na questão anterior. Assim como falamos também a licença para tratar de interesses particulares, é de fato exclusiva daquele que não está em estágio probatório, ou seja, já passou do estágio probatório. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, tranquilo, ética no serviço público. Qual é a questão 9? Diz assim: a ética no serviço público deve ser observada pelos funcionários que atuam na área pública. Nesse contexto, são vedados ao servidor público o exposto na alternativa: a. Filiar-se a partidos políticos e disseminar suas convicções ideológicas, vender produtos de qualquer atividade ou setor econômico no horário e local de trabalho, e realizar trabalho voluntário em atividades que relacionam às atividades exercidas no serviço público. Esse último aqui não é uma vedação. Tá? Agora, filiar-se a partido político, servidor, isso aí, enfim. Agora, disseminar suas convicções ideológicas, aí também é algo complicado. Ele tem essa proibição do serviço público. Ele não pode ter viés partidário e disseminar suas convicções ideológicas, inclusive coagindo subordinado. A própria Lei 8.112 traz proibição nesse sentido. B. Usar cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outra. Ok, isso é proibido. Desviar servidor público para atendimento de interesse particular, também é proibido. Apresentar-se habitualmente embriagado no serviço ou fora dele, também proibido. Gabarito D de bola, são 3 vedações aplicadas ao servidor. C. Alterar ou deturpar os teus documentos que devem caminhar para providências, proibido. Agir em benefício próprio de acordo com as suas convicções religiosas no ambiente de trabalho, proibido. Usar a influência do cargo para fins pessoais ou de terceiros de forma a contribuir com o Estado. Esse de forma a contribuir com o Estado, não. Na verdade, a lei não fala, o Código de Ética não fala de forma a contribuir com o Estado, de forma a causar danos ao Estado, né? De forma a contribuir com o seu interesse ou interesse de terceiros. Então, errado. D. Retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Ok, proibido. Economizar recursos físicos, técnicos, materiais, humanos, eximindo do Estado suas obrigações. Economizar não economizar, ele tem que economizar os recursos do Estado. Tá? Agora, ele também não pode economizar eximindo o Estado de obrigações. Ele tem que zelar pela economia, mas não pode eximir o Estado das suas obrigações. A alternativa e última, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio ou de parentes, de amigos ou de terceiros. Beleza, proibido. Oferecer acesso aos serviços públicos aos cidadãos sem privilégios, de forma transparente, de acordo com as funções estabelecidas. Ele não tem que oferecer acesso, como diz aqui, ao cidadão sem privilégio. Ele tem que garantir acesso a todos e não aquele sem privilégio. O tratamento aqui tem que ser igual a todos. Seguindo, a última questão, 10, para a gente finalizar, ele quer a incorreta. Diz assim: o decreto 171/94, parece piada, né? O decreto 1171 é o Código de Ética, 171, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A respeito da legislação, assinale a alternativa incorreta. A. Toda ausência injustificada ao serviço de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Perfeito, a gente quer errado, isso aí está certo. Quando ele falta injustificadamente, isso é um motivo de desmoralização. Por quê? Aquela galera, né, domingo, dia de jogo, foi todo mundo tomar um chopp, né? E aí um deles é servidor público. É aquele que no dia seguinte vai falar: seus otários aí foram trabalhar, né?
pô, sou servidor público, faltei, tem tranquilão, tem estabilidade, nada vai me acontecer. Não pode isso, porque nós estamos diante, nesse caso, de um fator de desmoralização. Você fala isso para os amigos, todo mundo sabe que realmente onde acontece. Isso é um absurdo, está errado. E sem contar que isso conduz à desordem no próprio serviço público. B. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de suspensão pelo prazo máximo de 30 dias. Errado. A pena é a de censura. É a única pena que a comissão de ética aplica. Censura. E sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os integrantes e consciência do faltoso. O resto está certo. Mas agora, suspensão de suas funções por 30 dias, não. Censura. Então já temos o gabarito, B de bola, porque está errado, a gente queria incorreto. Logo, C está certo e D também. A C diz que é dever fundamental do servidor público jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade. Está certo. E a alternativa D diz que é vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços tecnológicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Eu lembro de minha época de serviço público, que eu trabalhava no setor de arquivo, onde tinha um programa para os arquivos, para você lançar ali, botar a gaveta que ele estava e tudo mais, mas o pessoal preferia trabalhar no mãozão. O que eles faziam? Eles colavam um papel na porta do arquivo e anotavam os processos que estavam ali dentro. Aí trocava, riscava, botava outro, aí trocava o papel, botava os que estavam lá dentro. Nossa, era uma zona. Eles se recusavam a usar o avanço tecnológico. Tá certo, pessoal? Espero do fundo do coração ter contribuído com seus estudos, que vocês tenham aproveitado e ainda vão aproveitar ainda muito mais a Semana Unirio, fazendo aqui o convite. Se você é um aluno focado, poxa, ótimo que você manteve mais essa interatividade com a gente. Se você não é um aluno focado e está assistindo isso, dá uma olhada lá no nosso site, vai lá no site do Focado, procura lá o nosso produto da Unirio, ainda dá tempo de você estudar. O nosso conteúdo é, como o nome já diz, focado. Focado na sua aprovação, focado no digital, focado no seu sucesso. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.